TV Shalom. O diabo não respeita a sua roupa, ele não respeita o seu terno, ele não respeita o seu dinheiro, ele não respeita a sua casa, ele não respeita o seu carro, ele não respeita a sua oratória, ele respeita o seu joelho, o seu joelho. Aí, ó. Cadê o crente que ora? Vai, recebe aí. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 3. Acharam aí, digam amém. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. A igreja, eu sou Jesus. Mais uma vez, eu sou Jesus. A quem tu persegues? Amém. Amados, estamos diante do capítulo da conversão do maior apóstolo do Novo Testamento, fundador da teologia sistemática, escritor de uma das epístolas mais apreciadas pela teologia moderna, que é a Epístola aos Romanos. Para compreendermos a motivos, os princípios pelos quais levaram Saulo de Tarso a perseguir a igreja de maneira tão ferrenha, seríamos necessário retroceder alguns anos e estudarmos um pouco da sua pré-adolescência de acordo com a tradição judaica na qual ele mesmo viveu. De acordo com a tradição judaica, Saulo de Tarso, ao completar 13 anos de idade, ou todo judeu, ao completar 13 anos de idade, ele passou por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que era a cerimônia de maioridade judaica. Era a cerimônia em que o judeu ele era considerado homem diante de toda a sociedade. Mesmo ele tendo apenas 13 anos de idade, ele era considerado um homem. Era a partir dessa idade que todo judeu começava a visitar as escolas rabínicas da época para começar a estudar o Velho Testamento, a Torá, os profetas, a lei. E Saulo de Tarso, nessa faixa etária de idade, ele começou a estudar e se destacou de tal maneira que logo ele passou a fazer parte de uma das escolas teológicas mais conhecidas do seu tempo. Na época em que Paulo viveu, existiam muitas escolas teológicas, mas 3 delas eram as mais conhecidas, as mais famosas, as mais procuradas. Primeiro era a escola teológica de Gamaliel, ou melhor, primeiro era a escola teológica de Hillel, que era neto, que era avô de Gamaliel. A escola de Hillel, que era um dos grandes teólogos daquela época, era bastante procurada. Também a escola teológica de Shammai. Shammai era um dos grandes mestres e doutores dos 613 preceitos judaicos mais respeitados daquela época. E por terceiro, que era mais recente, embora fosse a mais recente, era mais procurada, foi a que teve mais destaque, a que era mais procurada por todo judeu, era a escola teológica de Gamaliel. Qualquer judeu que se diplomasse na escola teológica de Gamaliel, ele era considerado um dos maiores intérpretes da sua época. A sua agenda estaria lotada para esboçar a sua habilidade de oratória nas sinagogas daquela época. Saulo de Tarso, ele era poliglota, falava todos os idiomas existentes daquela época: o hebraico, o aramaico, o grego, alguns especificam que é o siríaco, entre outros idiomas. Ele era de família nobre e por destaque, por inteligência, por se destacar mais, por brilhar mais que alguns doutores da sua época, ele recebeu por voto comum uma cadeira no Sinédrio, além das 71 já existentes antes da dele. Uma das provas bíblicas que nos mostram que Saulo de Tarso, ele tinha uma cadeira no Sinédrio, é quando o texto nos diz que ele consentiu na morte de Estevão. Por que ele consentiu? Porque naquela época o Sinédrio não tomava decisão de matar ninguém sem antes o consentimento dos 72 membros da corte.
Saulo de Tarso foi um daqueles que deu um voto para a morte de Estevão. O Sinédrio era o tribunal judaico daquela época. Ninguém casava sem o Sinédrio, ninguém divorciava sem o Sinédrio, ninguém era preso sem o Sinédrio, ninguém era posto em liberdade sem o Sinédrio. Tudo precisava da responsabilidade, do aval dos 72 membros da corte. Saulo de Tarso foi um daqueles que deu um voto para a crucificação de Jesus Cristo de Nazaré. E é sabido da igreja que Jesus ele foi crucificado por inveja dos seus opositores, membros principais do Sinédrio. É por esse motivo que quando Jesus se encontra com Nicodemos em sua casa, Nicodemos olha para Jesus e fala, no período da noite, ele olha para Jesus e fala na terceira pessoa do plural, dizendo: nós sabemos que és mestre vindo de Deus, e que ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Observem que ele usa a expressão nós. Lógico que se ele estava sozinho, ele deveria usar a expressão eu sei que és mestre vindo de Deus. Mas ele usa a terceira pessoa do plural dizendo: nós sabemos que és mestre vindo de Deus, e que ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Quando ele estava dizendo nós sabemos, ele estava dizendo o Sinédrio todo sabe que tu és o enviado de Deus. O Sinédrio todo sabe que tu és o profeta. O Sinédrio todo sabe que tu é aqueles que veio redimir a humanidade, o Messias prometido para nós. E eu vou mais além, não somente o Sinédrio, mas toda a Roma. Até porque a fama de Jesus já corria pelas recâmaras do imperador de Roma, de tal maneira que o imperador de Roma, curioso para saber do ministério de Jesus Cristo, os intérpretes dizem que ele pega um dos capitães de sua milícia, chamado Lúcio Cláudio. Naquela época, os capitães de milícias era bem respeitado. Eles não podiam se curvar, não podiam curvar a cabeça de homem nenhum, pois eram considerados os homens mais respeitados depois do imperador. Eram os homens mais considerados depois da autoridade do imperador. Não podia se dobrar diante de ninguém. O imperador de Roma, ele manda Lúcio Cláudio para investigar a vida e o ministério de Jesus. Só que quando Lúcio Cláudio, ele passou a acompanhar de perto o ministério de Jesus Cristo, ele presenciou mensagens fantásticas, milagres extraordinários. Ele nunca tinha visto um homem assentar-se em uma pedra e sem muito grito, sem muita coisa, sem muita eloquência, sem muita oratória, chocar e convencer a alma de uma multidão. Jesus, ele era um pregador tão extraordinário que ele marcava congressos no deserto, sem distribuir prospectos, cartazes e panfletos, sem anunciar na rádio. E antes de ele chegar lá, a multidão já estava esperando para ouvir uma palavra da sua boca. Jesus, ele foi extraordinário. Só que quando Lúcio Cláudio, ele acompanha o ministério de Jesus Cristo, a intenção era mandar uma carta para o imperador de Roma e falar o que ele achava, o que estava acontecendo. E na carta que Lúcio Cláudio mandou para o imperador de Roma, no finalzinho da carta tinha um pedido de perdão. E que pedido de perdão era esse? Na carta que Lúcio Cláudio escreveu, no finalzinho da carta ele diz: excelentíssimo imperador de Roma, reconhecendo que os dítanos e decretos de Roma são insubstituíveis, e qualquer que infringi-lo, qualquer que feri-lo, será réu do fogo, da punição, da autoridade do rei. Eu faço os meus votos de perdão e peço-te que tenhas misericórdia da minha vida. Parece que eu vejo o imperador de Roma sentado em seu trono, lendo a carta do capitão e dizendo: o que será que esse homem vai pedir perdão? O que será que ele fez? Ele sempre foi fiel a Roma. Do que será que esse homem vai pedir perdão? Pasmado, ele lê Lúcio Cláudio dizendo na carta: excelentíssimo imperador, me perdoe, mesmo sabendo que não podia. Enquanto eu ouvi aquele homem pregar, eu não suportei, curvei a minha cabeça e adorei ao nome dele, porque diante da presença de Jesus não tem rei, não tem capitão, não tem governador, não tem Lula, não tem Dilma, não tem presidente dos Estados Unidos. Todo joelho se dobra diante dele, porque ele é o nome que está acima de todo. Aleluia.
passou a ser um dos homens, um dos inimigos mais declarados do ministério de Jesus Cristo. Saulo de Tarso passou a perseguir o ministério de Jesus Cristo de tal forma, até porque quando ele estudou, quando ele se dedicou na escola teológica de Gamaliel, ele cresceu tanto que logo ele passou a fazer parte de uma das escolas teológicas, ou melhor, de uma das seitas teológicas mais proeminentes daquela época, que era a seita dos fariseus. Os fariseus era a seita mais conhecida daquela época. É lógico que no período em que Paulo viveu, existia várias seitas. No período que Jesus viveu, existia várias seitas, mas a seita dos fariseus era a seita mais conhecida, era a seita mais falada, era a seita mais forte. Prova disso, que na Bíblia você vai ver 96 vezes, ou melhor, 98 vezes, a palavra fariseu sendo destacada. Quem eram os fariseus no período em que Jesus viveu, e principalmente no segundo século antes de Cristo? Os fariseus eram conhecidos por um título chamado Assidim. Se você estudar a raiz da palavra Assidim, você vai ver que significa leais de Deus, fiéis de Deus. Os fariseus eram considerados os homens mais santos daquela época, de tal maneira que em uma parte do Talmud judaico diz que se Deus ele levasse apenas 2 pessoas para os céus, uma delas teria que ser fariseu. Os fariseus eram os homens mais santos daquela época. Na orla dos seus vestidos existia cerca de 613 pontas, representando 613 preceitos judaicos. Quando estou falando de fariseu, eu estou tentando pintar na mente da igreja a maneira em que o apóstolo Paulo vivia no período antes da sua conversão. Os fariseus, eles tinham filactérios em sua testa. Filactérios eram faixas de couro com trechos da lei gravados em hebraico em todas as partes do seu corpo. Filactérios na testa, no braço, na perna, em todas as partes do seu corpo. E Saulo de Tarso, ele começou a perceber que o ministério e a influência de Jesus Cristo era uma grande ameaça para a seita a qual ele fazia parte, e passou a ser um dos inimigos mais declarados do ministério de Jesus Cristo, de tal maneira que os intérpretes dizem que quando Jesus ele foi crucificado, quando Jesus estava sendo açoitado, Saulo de Tarso estava na plateia assistindo tudo aquilo. Alguns ainda descontraem dizendo que ele desejava ter em suas mãos o chicote para ele mesmo executar o ato de penalização com Jesus Cristo. Só que Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, assentou-se à direita de Deus, e Saulo de Tarso não teve a oportunidade de tocar as suas próprias mãos em Jesus Cristo. Só que percebam, o ódio dele, a raiva era tão grande contra Jesus, que o que ele não pode fazer com Jesus, ele resolveu fazer com a igreja. Ele resolveu perseguir o crente. Mesmo depois que Jesus ressuscitou, o ódio pelo cristianismo ainda ardia nas paredes do seu coração. Ele disse: eu não pude fazer com Jesus, então eu vou fazer com todo aquele que se diz ser seu seguidor, que diz ser seu servo. De tal maneira que a história diz que ele pegava o cabelo de algumas irmãs e amarrava a sela dos seus cavalos ligadas a uma corda, e pegava os seus cavalos de raça vindo do Egito e colocava para correr nas estradas pedregosas de Roma, com o cabelo das irmãs amarrados, ligados ao cavalo. Quando ele chegava no final da viagem, as irmãs estavam apenas o couro e o osso, as roupas estavam rasgadas. Ele parava o cavalo, pegava elas pelo resto de cabelo que ainda existia, levantava elas moles, mortas, levantava para o céu e dizia: está vendo aqui, Jesus? Eu não consegui fazer contigo, mas estou fazendo com todo aquele que se diz seu servo. Eu não consegui fazer contigo, mas eu consegui fazer com todo aquele que segue a ti. Um certo dia ele acordou mal do juízo, lelé
Zé da Cuca acordou cheio de problema e resolveu ir perseguir a igreja de Damasco. Ai, 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 ai. Ele perseguiu a igreja errada. Sabe por quê? A igreja de Damasco não era uma igreja que brigava com os punhos, como no boxe profissional. A igreja de Damasco não era uma igreja que brigava com as pernas, como no karatê. A igreja de Damasco não era uma igreja que brigava com os braços, como no taekwondo. A igreja de Damasco era uma igreja que brigava com o joelho. A igreja de Damasco era a igreja que brigava em oração. Antes de eu começar a entregar, deixa eu perguntar: cadê a igreja que briga com o joelho aqui? Cadê a igreja que briga com oração aqui? Ei, se prepara, porque Saulo de Tarso vai se levantar. Mas se a igreja estiver de joelho, ele para no meio do caminho. O diabo não pode com crente que ora. Tem alguém que acredita nisso aí? E só para começar a esticar, pode levantar uma mão ao céu e dar o maior grito de glória para acordar o Wilson nessa noite. Porque a igreja que ora, o diabo levanta, mas ele cai. Eu me lembrei que alguns anos atrás eu estava pregando em Alagoinhas. No bairro da Cavada. E aí uma mãe de santo aceitou Jesus. E a amiga dela ficou com muita raiva. Porque ela havia aceitado Jesus. Os pastores me contaram depois o testemunho. E ela disse: quem foi esse rapaz que ganhou a minha amiga para aquele homem? Quem foi esse rapaz que tirou a minha amiga daqui? Ela ficou com muita raiva. E disse que procurou foto minha no tempo. Não era nem Facebook, era Orkut. Procurou foto minha. Então ele fazia macumba hoje, macumba amanhã. E disse: ele vai morrer. E todo dia fazia nada. Um dia ela cansada, ela resolveu perguntar para os seus guias o porquê que fazia de tudo e nada acontecia. Isso eu sei porque depois ela se converteu e o pastor me contou. Ela resolveu perguntar aos seus guias o porquê que tanto ela fazia obra e nada acontecia. Aí disse que o guia respondeu para ela: irmãos, esse período que ela estava fazendo macumba foi o período que eu estava mais crente na minha vida, orando todo o tempo, 24 horas, era monte, saía de pregação, ia para monte. E aí ela perguntou, o guia falou assim para ela: sabe por que você não está conseguindo? É por causa da mancha preta. Ela disse: mas que diabo é isso? Que mancha preta é essa? Aonde é essa mancha preta? É na cabeça? Não. É na sola dos pés? Também não. Aonde é essa mancha preta? A mancha preta é no joelho. A mancha preta é no joelho. Segura essa, diabo. Crente que tem mancha preta no joelho, o diabo não toca. O diabo não toca. O diabo não toca. Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que ora? Tem muito crente querendo resolver na briga, em piada no Facebook, em piada no Instagram. Para de jogar piada. Coloca o joelho. Só quem está sentindo a presença dele aqui. Só quem está sentindo a presença dele aqui. Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que ora? O diabo vai correr quando vê a mancha preta. O diabo não respeita a sua roupa. Ele não respeita o seu terno. Ele não respeita o seu dinheiro. Ele não respeita a sua casa. Ele não respeita o seu carro. Ele não respeita a sua oratória. Ele respeita o seu joelho. O seu joelho. Aí, ó. Cadê o crente que ora? Vai, recebe aí. Dá lugar pra Deus. Eu vou deixar você adorar Ele. Vou deixar você adorar Ele aí. Porque quando você botar o joelho no chão, a macumbeira vai ter que mudar de endereço. Quando você botar o joelho no chão, o filho vai sair das drogas. Quando você botar o joelho no chão, o marido vai voltar pra casa. Bota o joelho. Só que ele foi perseguir a igreja de Damasco porque ele não estava sabendo de algumas coisas. Ele estava inconsciente de algumas coisas. Primeiro, ele não sabia, quando ele foi perseguir a igreja de Damasco, que o time de Jesus Cristo
é maior do que o time do sumo sacerdote. Quando ele foi perseguir a igreja de Damasco, ele não sabia que o time de Jesus Cristo é maior do que o time do sumo sacerdote. Você pode olhar para o irmão que está aí do seu lado e dizer assim para ele: o time de Jesus é maior do que o time do sumo sacerdote. Vou fazer só uma símile aqui, uma comparação. Imagina Saulo ainda, acordando de manhã cedo, pega uma bola de couro, só uma símile, só uma comparação para você entender. Coloca debaixo do braço, sai fazendo um pontinho, dribla um, dribla outro, banho aqui, banho ali. E aí os seus companheiros aparecem. E aí, Paulo, e aí, Saulo, onde é que vai ser a partida hoje? A partida em Damasco. Vamos jogar contra o time de Damasco. E aí, qual é o time que a gente vai jogar contra? A igreja de Damasco. É a igreja de Damasco. Vamos dar de 10-0 na igreja de Damasco. Mas quem te garante que a gente vai ganhar assim, com essa goleada toda? É porque você não sabe quem é que está no nosso time. Capítulo 9, versículo de número 1 e o versículo de número 2 diz que ele dirigiu-se ao sumo sacerdote Saulo de Tarso. Ele tinha muito respaldo do sumo sacerdote Caifás, aquele mesmo que deu o voto fatal para a crucificação de Jesus Cristo. Aí na mente dele se o sumo sacerdote venceu Jesus aqui na terra, achando ele, nós vamos também vencer o time de Jesus lá na casa dele. E ele foi, só que ele não sabia que o time de Jesus é maior e muito mais forte do que o time do sumo sacerdote. Sabe por quê? O time de Jesus não precisa de goleiro, porque ele nunca acerta a bola da rede, o inimigo não acerta. O time de Jesus não precisa de lateral esquerda nem direita, porque ele nunca joga uma bola fora. O time de Jesus não precisa de atacante, porque antes de começar a partida ele já está lá marcando gol para você. O time de Jesus não precisa de meio campo, porque quando você pensa que ele está na zaga, ele já está no ataque marcando ponto para você. O time de Jesus não precisa de técnico, porque ninguém lhe opta em fazer nada. O time de Jesus não precisa de prorrogação, porque o inimigo nunca empata. O time de Jesus não precisa de 11 jogadores, só precisa de 2. Ele para fazer gol e você para dizer glória. Ele para fazer gol e você para dizer glória. Cadê a igreja que dá glória? Cadê a igreja que faz parte do time de Jesus? Abra a boca, acorda o Rio Sena essa noite. O time de Jesus é maior. É maior. Quem crê adora ele aí. Levante a mão que eu vou profetizar. Levante a mão, olha para o teu irmão aí, bate na mão dele e diga: o time de Jesus é maior do que o time do sumo sacerdote. Levanta a mão para receber a profecia. A crise é grande, mas Jesus é maior. A luta é grande, mas Jesus é maior. O coronavírus é grande, mas Jesus é maior. A fofoca é grande, mas Jesus é maior. A calúnia é grande, mas Jesus é maior. É maior, é maior. Quem acredita que ele é maior aí? Quem acredita que ele é maior aí? Quem acredita que ele é maior aí? Deixa quem quiser se levantar, deixa quem quiser armar patota, armar o time para tentar acabar e parar o teu ministério. Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior. Meu Deus! E sabe por que tem gente que vai para a partida com o diabo e toma de goleada? É porque está deixando Jesus do lado de fora. Jesus tem que ser o jogador principal do seu time. E o que é que eu faço para Jesus jogar no meu time? É só chamar que ele vem. E não precisa pagar milhões como pagaram para Neymar. É só chamar que ele vem de graça. Não precisa mandar carro para ir buscar, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não precisa dar oferta, porque ele é dono do ouro, ele é dono da prata. É só chamar que ele vem. Mas por que tem gente que chama Jesus e Jesus não comparece? Porque tem gente que chama Jesus e ele não vai. É porque está ligando a cobrar para ele. E Jesus só atende ligação de quem tem crédito lá em cima. Ele só atende ligação de quem tem crédito
acredito lá em cima, parece que eu vejo Jesus lá em seu trono. Aí o telefone do céu toca. Aí quando ele pega o telefone, vai olhar o identificador de chamadas, Mariazinha da fofoca, Joãozinho do aluguel atrasado, irmãzinha da calúnia, aquela que fala de todo mundo. É ligação a cobrar, eu não atendo. O telefone toca de novo. Aí ele vai e pega, é Mariazinha da oração, é João do jejum, é fulana do monte, é irmão do matutino, é aquela que faz campanha. Aí Jesus pega o telefone e diz: alô, 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 alô. Jesus vai dizer alô para você hoje. Jesus vai dizer alô para você hoje. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei quais são os seus projetos, eu não sei o que você colocou diante dele, mas eu profetizo, Jesus vai dizer alô. Jesus vai dizer alô, alô. Quem acredita aí adora. Ele vai dizer alô para você. Você pode olhar para alguém que está aí do seu lado e dizer: Jesus vai olhar para você, vai ligar para você hoje. Você vai receber. Tem que ter crédito no céu, tem que estar com a bateria carregada. Não adianta se você tem carro bonito, não me importa. O que importa é se a bateria está carregada. Eu não quero saber se você canta bonito, se você prega bonito, porque isso não me importa. O que importa é se a bateria está carregada. Não me importa se você estudou, se você é formado, se você é e não é. O que importa é se a bateria está carregada. Não me importa se o seu dízimo é maior do que todo mundo. O que importa é se a bateria está carregada. Pregadores, ministros, levitas, cantores, obreiros com a bateria descarregada não vale para nada, não serve para nada. Eu profetizo essa noite que Deus ele vai recarregar bateria de crente aqui. Recarrega aí, Jesus. Recarrega aí, Jesus. Quem recebe, meu Deus, aonde tiver um crente querendo ser cheio, começa a recarregar agora. Começa a recarregar agora. Começa a recarregar, recarrega, 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 recarrega. Receba. Só quem está sendo cheio por ele aí. Só quem está sendo cheio por ele. Vou encerrar agora. Quando Saulo ele foi perseguir a Jesus Cristo, tinha outra coisa que ele não sabia. Quando o inimigo foi perseguir Jesus, foi perseguir, melhor dizendo, a igreja, ele não sabia de outra coisa. Sabe o que era? É que a luz que um dia ele ajudou a apagar, um dia iria voltar a brilhar de novo. Quando o inimigo se levantou para perseguir a igreja, ele não sabia que a luz que um dia ele ajudou a apagar, um dia iria voltar a brilhar de novo. O crente é como o sol. Ele não precisa se aparecer, não precisa estar em cartaz, não precisa ser falado, ser notado, ser reconhecido. Ele simplesmente brilha. Mesmo quando a maioria dos seus espectadores estão dormindo, quando ele nasce, ele brilha. Jesus disse assim em Romanos 8, em João 8:12: eu sou a luz do mundo. Mas um dia apagaram essa luz. Saulo de Tarso foi um daqueles que deu um voto para que essa luz fosse apagada. Só que ele não sabia que um dia essa luz iria brilhar de novo. E sabe o que eu acho interessante? Extraordinário? Deus, ele apareceu de várias formas na Bíblia. Jesus apareceu de várias formas para tantas pessoas. Mas para Paulo, para Saulo, pode observar, ele aparece em forma de luz. Leiamos o texto novamente, capítulo 9, e o versículo de número 3.
Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz. Jesus apareceu no retorno de Jesus para se encontrar com ele nas estradas pedregosas de Damasco. Jesus se apareceu num resplendor de luz. A luz que ele ajudou a apagar voltou a brilhar de novo, e o inimigo não sabia disso. E o texto é tremendo. Diz que subitamente o cercou. Esse o cercou aqui é fechar por todos os lados. Por todos os cantos que ele olhava, a luz estava. E para não correr o risco de você não captar, de você não entender, vou pedir ajuda de 3 varões. Vem cá, meus amigos. Kleber, Yuri, chega aqui. Só para você entender como aconteceu. Mais algum aqui que possa me ajudar? 3 no mínimo. Levanta aí, varão, você está aqui mais perto. 3 aqui. Vou ficar no meio. Escuta. Subitamente me cerca. Subitamente o cercou um resplendor de luz. Saulo vai a caminho de Damasco. Jesus aparece. A luz o cerca. Mas sabe o que eu acho interessante nesse texto? É a forma que Jesus se identifica para ele. Quando a luz aparece, a luz fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz: quem és, Senhor? E como é que Jesus diz para ele? Eu sou Jesus. Jesus se identifica da forma mais simples possível. Ele poderia dizer: eu sou a rosa de Saron, lírio dos vales, videira verdadeira. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou a resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça, o Deus que era, o Deus que é, o Deus que vai fazer. Sou o Deus que está acima de todas as coisas. Várias formas ele poderia se identificar. Mas ele usa a expressão mais simples: eu sou Jesus a quem tu persegues. A divindade de Jesus não estava no nome Jesus, e sim no Cristo. Jesus era o grego de Josué no hebraico. Se você ler os escritos de Joséfo, você vai ver que ele diz que na época em que Jesus viveu, existia cerca de mais uns 19 Jesus. Alguns mais velhos, outros mais novos. É por isso que quando os apóstolos pregavam, eles separavam e diziam assim: Jesus de Nazaré, para identificar quem era. Jesus poderia falar de qualquer grandeza, mas ele se identifica da forma mais simples, dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: eu sou aquele, lembra? Eu sou aquele, lembra? O texto, irmãos, isso aqui é tremendo. Eu sou aquele mesmo que você ajudou. Eu sou aquele, lembra? E sabe o que é tremendo? É que a luz cercou, como eu disse, fechou por todos os lados. Ele olhava para o lado esquerdo e ouvia a voz: eu sou aquele, lembra? Eu sou aquele, lembra? Ele olhava para o outro e a voz: eu sou aquele, lembra? Olhava para o outro e a voz: Eu sou aquele. dá para os ouvidos para não ouvir e a voz: Eu sou aquele, lembra? Eu sou aquele, lembra? Tentaram apagar o teu ministério, tirar o teu rosto, tirar você da jogada, tirar você do caminho, mas para todos os lados que olhar, vai ter que ver a tua vitória, vai ter que ver a tua vitória, e ouvir uma voz dizendo: eu sou aquele, lembra? Eu sou aquele, lembra? Ai daquele que tentou te tirar do trilho, ai daquele que tentou apagar o teu ministério, para onde olhar, vai assistir a vitória. Eu acredito no que prego. Se você crê no que ouve, dá lugar para ele aí. Abre a boca, dá glória, dá glória, dá glória. Adora. Sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença. Se prepara, porque vão ter que ouvir a sua voz gritando: eu sou aquele, lembra? Eu estou me lembrando aqui que há alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, eu não era pastor Leonardo Lopes, eu era o irmão Léo. Quando comecei a pregar, quando Deus me tirou da vida errada aqui, me levou para
Serrinha para passar 15 dias só e voltar. E chegou lá, entreguei a vida para Jesus, não quis voltar mais. Eu com um mês de crente já pregava. E um dia eu fui pregar em Bom Jesus da Lapa, longe. Quando eu cheguei lá, não era uma igreja simples. Eu fui visitar uma igreja maior. O pastor olhou para mim e disse assim: no próximo culto eu vou te dar a oportunidade de pregar. Eu fiquei alegre, era uma igreja boa, um campo grande, a congregação era grande. Ele disse: você vai pregar. E eu fui para o culto todo empolgado, li a Bíblia o dia inteiro. Quando eu cheguei lá, que eu sentei, foi outro pregador mais conhecido da cidade. Ele olhou para mim e disse assim: onde tem gente grande, menino fica sentado. Menino fica sentado. Naquela hora eu fiquei triste, irmãos, não por outro pregador, porque eu não tenho isso com meus amigos. Eu sento, ouço qualquer um, mas ele humilhou, ele abateu, ele desacreditou. Algum tempo se passou, Deus levantou a minha vida, o meu ministério. Viajei esse Brasil todo, os meus amigos aqui sabem. Gravei algumas mensagens, alguns chegaram lá. E aí as irmãs fizeram um congresso de senhoras na igreja, o campo inteiro, melhor dizendo, e fizeram no estádio, lá em Bom Jesus da Lapa. E aí convidaram quem para pregar? Leonardo. A líder geral falou: vou trazer esse menino aqui. E quando eu cheguei lá, eu estava no hotel. Designaram quem para me buscar no hotel? Aquele pastor que alguns anos atrás tinha colocado outro para pregar no meu lugar. E aí quando o pastor chegou na recepção, vim buscar aí, pastor fulano, só que ele não lembrava de mim. E aí quando a recepção ligou, falou: o pastor chegou aqui para te buscar. Eu falei: manda ele subir, porque eu estou terminando de me arrumar aqui ainda. E sabe, né, pregador quer chegar todo bonitinho. E aí ele subiu. Quando ele bateu na porta, que eu fui abrir a porta: entra, pastor. Quando ele olhou, ele: você. Eu completei: eu sou aquele, lembra? Eu sou aquele, lembra? Eu sou aquele, lembra? Não, tem gente que não pegou. Eu sou aquele, lembra? Ai daquele que não acreditou no teu ministério. Ai daquele que não acreditou no que Deus ia fazer na sua vida. Ai daquele que não acreditou que você não ia sair dessa cadeira. Ai daquele que não acreditou que você não ia sair daquela casa. Ai daquele que não acreditou que você ia chegar. Passe 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, vai ter que ouvir a sua voz gritando: eu sou aquele, lembra? Eu sou aquele, lembra? Eu profetizo essa noite que Deus vai levantar ministério, Deus vai levantar profeta, Deus vai levantar cantor, pregador. Recebe a glória de Deus para a sua vida. O tempo da honra vai chegar. Quem não acreditou vai assistir. Adora a Deus aí. Adora a Deus, levante a mão. Eu vou deixar você adorar. Isso não é para quem não acredita. Eu prego e acredito no que creio. Deus fez, Deus faz e Ele vai fazer. Levante a mão aí. Levante a mão aí. Levante a mão aí. Levante a mão aí. Deus tirou esse menino aqui da favela, nascido e criado aqui na rua de Finado Acriso, e levou todos os estados do Brasil, ganhando almas, pregando. Minha família está aqui, sabe o que é isso? É honra. Quando Deus quer, Ele faz. Não adianta falar mal, não adianta criticar. Saulo pode levantar, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E aí, pastor, continua a vida toda assim? Não, caí, tropecei, falei, mas Ele levantou, porque calor remina, cantou, urabaia. E quando eu caí, disseram: já era, não se levanta mais. Olha eu aqui de novo dizendo: eu sou aquele, lembra? Eu sou aquele, lembra? Quem acredita aí adora. Quem acredita aí adora. Quem acredita aí adora. Quem acredita dá lugar para Ele. TV Shalom.